Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz, dê um glória a Deus nessa noite, igreja. Não, mas esse glória a Deus, nem o pastor Juninho está escutando. Quem está feliz, dê um glória a Deus nessa noite. Aleluia, irmãos. Igreja, eu sempre digo que é maravilhoso quando nós iniciamos a semana na casa do Senhor. Porque o salmista ele já diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E não tem coisa melhor do que estarmos aqui para adorar e engrandecer aquele que tem conduzido a nossa vida a cada dia e que tem o melhor para cada um de nós, amém? Quando eu estava na palavra do Senhor, Deus ele me trouxe uma palavra que fala sobre determinação, que fala sobre perseverança. E quando eu fui meditar, eu disse: Senhor, na última vez, Senhor, a palavra foi meio dura. Tem como o Senhor dar uma palavra boa, assim, né? Animar a igreja, para os irmãos dizer: eita, pastor, segunda-feira vai ser daquele jeito. Só que o Senhor me trouxe uma palavra, igreja, para a meditação, que eu digo a você que, se você entender o que Deus quer falar contigo hoje, acredito que você vai começar a viver sua vida de uma forma diferente. Na última vez que eu trouxe a palavra, eu disse à igreja: olha, você tem que analisar como você tem vivido a sua vida, amém? Se sua vida estava ou não de acordo com a vontade de Deus. Só que hoje a palavra que o Senhor me traz é o seguinte: você é uma pessoa que tem perseverado? Você é uma pessoa que é determinada? Essa pergunta você não vai me responder, você vai responder para você mesmo. Por quê, pastor? Porque se você não tiver determinação, você não vai conseguir galgar os lugares que Deus tem preparado para você. Pastor, não entendi. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1. Aleluia. Mateus capítulo 24, verso 1. Quem for achando, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Quem for achando, pode se colocar de pé para lermos a palavra nessa noite. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, verso 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o evangelho do reino
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Querido Deus eterno e amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós te agradecemos por estarmos na tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que aqui o Senhor já faz presença. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor tome a condução deste culto, que o Senhor tome a direção para que tudo venha a ser feito em conformidade com a tua vontade e com o teu querer. Pai amado e Pai celestial, abre os nossos ouvidos para escutarmos a tua voz e o nosso coração para guardarmos a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que eu venha diminuir, Deus, para que o Senhor cresça. E que eu não venha falar nada de mim, Senhor, mas sim sendo usado por Ti como instrumento Teu, como vaso Teu nesta noite. Manifesta a Tua glória, o Teu poder neste lugar. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Podeis assentar, igreja. Aleluia, irmãos. Irmãos, vejam só. No início eu falava que se você não perseverar, se você não tiver determinação, você não vai galgar, você não vai chegar ao local das promessas que Deus tem para você. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Uma coisa é a promessa. Outra coisa é você chegar na promessa. São diferentes, amém? Pastor, mas a vontade de Deus, pastor, se Deus diz para mim que vai acontecer, isso vai acontecer, pastor, porque Deus prometeu, Ele cumpre. Sim, a Bíblia nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus, Ele te entrega a promessa, só que até receber esta bênção que vem da promessa, você tem um caminho a percorrer. Na última palavra eu falava aqui, até dei o exemplo do GPS, que tem um caminho que Deus tem preparado para a gente, e tem um caminho que nós escolhemos trilhar, que é totalmente diferente. E eu quero mostrar a você hoje, de acordo com a palavra e de acordo com o texto que nós lemos, a importância de você ser determinado, de você perseverar até o fim. Não precisa abrir sua Bíblia, mas nós vamos meditar em duas histórias hoje. Serei breve. E eu quero que você preste bastante atenção, porque não sei se vai ser só o pastor Wellington Júnior que se encaixa, ou que já se encaixou em uma das situações que eu vou descrever aqui, ou se você também já passou por isso. Mas eu quero que você preste bem atenção, porque eu creio que Deus tem algo para falar contigo. A primeira história que eu quero meditar nesta noite, você não precisa abrir, eu vou falar. Quem conhecer, amém. Quem não conhecer, eu vou contar um breve resumo. A primeira história é a história de Davi. Eu vou mostrar para você na Bíblia que se você não perseverar até o fim, você não vai chegar a receber a bênção que você teve por promessa. A Bíblia relata que Davi, ele foi prometido, ele foi consagrado a rei na adolescência. É igual aquelas tirinhas que às vezes a gente vê. Você com 15 anos, você estava fazendo o que da vida, né? Davi, na adolescência, estava sendo consagrado rei de Israel. Só que ele foi consagrado na adolescência, mas ele só tomou posse como rei anos depois. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Entre a promessa e receber a bênção da promessa, você passa por uma preparação. Essa preparação é um processo que, se você não passar por ele, você não se mantém na bênção. Pastor Wellington Júnior, eu não estou entendendo. Olha, não é só receber a promessa, mas é ser preparado para tomar posse da promessa. Deus, ele te faz uma promessa, mas ele não te entrega a promessa se você não estiver preparado, porque senão você vai perdê-la.
A Bíblia relata que o profeta Samuel foi na casa de Jessé, pai de Davi. E a Bíblia nos conta que ele começou a perguntar a Deus sobre os irmãos de Davi que ali estavam. É esse Senhor? E Deus diz, não é. Entre o outro, é esse Senhor o escolhido? E Deus diz, não é. E vai entrando de um a um. E aí Samuel ora ao Senhor e Deus olha para ele e diz, Samuel, preste atenção no que Deus diz a ele. Eu não olho para a aparência. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Deus não está interessado no exterior, mas Deus, ele sonda o teu coração, porque a Bíblia nos diz que ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Preste atenção na palavra de hoje, igreja. Eu não estou aqui para motivar você. Eu não estou aqui para trazer aquelas palavras que, na verdade, confesso que eu também não acho errado, aquelas palavras mais de coach, né? Mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para lhe dizer que se você não perseverar, a promessa não vai se cumprir. Pastor, por quê? Porque também depende de ações nossas. Depende, pastor, depende, eu vou lhe mostrar. Deus, ele diz, eu não olho para a aparência. O que é que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Ei, não me interessa se você está em cima ou se você está embaixo, se você veio de uma família rica ou de uma família pobre. Não é isso que eu observo para eu usar. E a Bíblia nos relata que Davi estava no campo. Por quê? Porque o profeta pergunta ao pai de Davi, a Jessé, tem mais algum filho? E ele diz, olha, tem um, mas ele está no campo trabalhando. Eu escutei uma vez um pastor dizer isso e eu achei bastante interessante e vou compartilhar com a igreja. Deus, ele não procura quem é desocupado. Quando eu escutei isso eu achei fantástico, porque às vezes a gente diz, não, eu tenho que ter o tempo, eu tenho que estar livre para poder ser usado. Não, Deus procura quem está ocupado mesmo. Aí é que a bênção ela é maior. Você já ouviu alguém que faz tantas coisas e ainda tem tempo para fazer mais, e você diz, como é que essa pessoa consegue tudo isso? Deus está ali, ó, impulsionando. E a Bíblia relata que o profeta diz, olha, ninguém vai sentar à mesa até que ele chegue. Davi chega e é ungido rei de Israel, na adolescência, amém? Só que você lembra que no início eu falei, de receber a promessa, até tomar posse dela, você tem um preparo, você tem um processo. A Bíblia relata que Davi, depois disso, ele matou urso, leão, ele enfrentou exércitos, ele derrotou o Golias. A Bíblia relata que Davi, ele estava tão capacitado, chegou um momento dele estar tão capacitado, que quando ia para a guerra, cantavam, lá vem Saul que matou seus milhares, e lá vem Davi que matou seus 10 milhares. Por quê? Porque Davi estava se preparando para tomar posse como rei. Quando você tem perseverança, quando você é determinado, uma das características é que você entende que mesmo que o medo venha, ele não é superior ao Deus que você serve. Jesus, ele fala que não tenha medo, e nessa história de Davi eu consigo ver perfeitamente isso. Quando Davi, ele chega, certo dia que o exército de Israel, o exército, a Bíblia relata, o exército do Deus vivo. A história nos conta, e até hoje é assim, o exército de Israel é um dos exércitos mais preparados para a batalha que existe, desde aquela época até hoje. E a Bíblia nos relata que o exército do Deus vivo estava com medo de Golias. A um ponto que, quando Davi ele chega para levar comida a seus irmãos, ele olha e diz, o que está acontecendo aqui?
E todos do exército estavam com medo. Os soldados estavam com medo do gigante. E Davi olha para o gigante e diz: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Irmãos, a Bíblia diz que era um gigante. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Nós somos seres humanos. O ser humano tende a sentir medo. Porém, você tem que entender que o medo não é maior do que o Deus que você serve. E Davi, ele sabia disso. Por isso que ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? E ele enfrenta o gigante. E ele derrota o gigante. E o que é interessante é que quando ele está se preparando para enfrentar o gigante, as pessoas que estavam ali riam de Davi. Porque a Bíblia relata que ele não podia com a armadura. Ele, um garoto franzino. E a armadura não, ele nem aguentava com a armadura. E Deus falava comigo: assim como riram da preparação de Davi, também vão rir da sua preparação. Mas olha, não temas, porque a tua preparação é para tu tomar posse da promessa que Deus realizou na tua vida. Igreja, alguém aqui tem promessa de Deus? Levante sua mão. Quem tem promessa aqui? Você acha que Deus vai cumprir a promessa na sua vida, sim ou não? Rapaz, com uma força dessa, acredito que você está dizendo: pastor, eu acho que sim, mas pense que não. Você tem certeza que Deus vai cumprir a promessa na sua vida? Aleluia. Davi, ele sabia a promessa que ele tinha diante dele. E ele sabia o que estava acontecendo com ele, o que ele estava passando ali. Ele estava passando por um processo de aprendizado. E a preparação, igreja, é para te deixar preparado. É para te deixar forte. É para te deixar apto a encarar aquilo ali. Se você vai fazer um vestibular e você faz um curso preparatório, é um curso que vai te preparar para passar naquela prova. Isso é preparação. E na preparação você começa a ganhar experiência. Você começa a ganhar sabedoria. Começa a adquirir, pastor, sabedoria. Começa. A Bíblia relata que certo dia Davi estava sendo perseguido por Saul, o antigo rei. E chegou um momento que Davi teve a chance de matar Saul. Mas a Bíblia relata que Davi diz: ei, para. Davi estava com seus soldados. E eles disseram: é agora, mestre, é agora que nós temos a chance. E ele disse: ai de mim, de tocar num servo do Deus vivo. Ai de mim de tocar no ungido de Deus. Irmãos, Davi estava sendo perseguido, mas ele sabia o quão maravilhoso e importante era ser ungido por Deus, a um ponto que ele não chegou nem a tocar num fio de cabelo de Saul para matá-lo. Ele teve a chance de matar, mas não matou. Por quê? Porque ele estava sendo preparado para se tornar um bom rei. E chega um momento que Davi, ele se torna rei de Israel. Ele toma posse como rei. Aí vai iniciar a segunda fase. Pastor, não entendi. Preste atenção. Da hora que você recebe a promessa até você tomar posse da promessa, é um processo, é uma preparação. Depois que você toma posse da promessa, aí você tem que se manter na promessa. Tem pessoas que conseguem fazer a primeira parte, chegam na promessa, mas não se mantêm na promessa.
Você já viu aquela pessoa que às vezes galga um cargo muito alto em uma empresa e consegue chegar, mas quando chega lá, ela perde o cargo porque não conseguiu se manter? Você pode se preparar para entrar na faculdade e conseguir entrar, mas terminar a faculdade é outra coisa. Se manter é outra coisa. Por que é que eu estou falando isso? Porque a Bíblia relata que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Só que se você não perseverar, se você não se manter lado a lado com Cristo em todos os momentos, você corre um risco muito grande de, depois de estar na promessa, perdê-la. A Bíblia relata que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele peca contra o Senhor. Ah, pastor, mas não existe supercrente, nós vamos pecar. Só que você tem que entender uma coisa: toda plantação ela tem uma colheita. Tudo que você chegar a plantar, um dia você vai colher. Porém, igreja, tem coisas que você planta, tem atitudes que você toma, que não tem como você reverter depois. A Bíblia relata que Davi, ele peca contra o Senhor. E Davi, ele se humilha diante de Deus. Mas o que é que Deus diz para ele? A espada não sairá mais da tua casa. Pastor, Davi era um homem segundo o coração de Deus? Era. Davi se humilhou e pediu perdão? Pediu. Mas entenda que toda ação tem uma reação, ou seja, todos os atos têm consequências. E tem atitudes minha e sua, que talvez nós venhamos passar aí o resto da vida colhendo os frutos que plantamos. Você está vendo como é importante perseverar no Senhor? Eu vou contar outra história, até nós chegarmos na parte principal da palavra. A outra história, acredito que a igreja conhece, é a história de Abraão. E essa é uma história que, até os dias atuais, nós conseguimos ver reflexo de um ato que aconteceu há milhares de anos atrás. A Bíblia relata que Abraão e Sara, eles já eram velhos, já tinham idade avançada, mas o anjo do Senhor apareceu para eles e disseram: olha, vocês terão um filho. Abraão estava conversando com os anjos e Sara, escutando aquilo da porta da tenda, Sara começa a rir. Ela diz: como é que eu, da idade que eu estou, eu vou ter um filho? Ela começa a duvidar. Eu falava com o irmão Naldo domingo passado, não foi, irmão Naldo? Eu disse a ele ali, eu disse: irmão, olha, quando a gente aceita Jesus, entrega o nosso caminho nas mãos de Deus, nós temos que fazer 3 coisas. Nós temos que orar, nós temos que entregar e nós temos que confiar. Agora é confiar sem duvidar. A Bíblia diz lá no livro de Tiago que tenha fé, mas a sua fé, ela tem que ser uma fé sem dúvida. Por quê, pastor? Porque se você não confiar 100%, vai gerar dúvida. E se a dúvida se instalar na sua vida, ela vai fazer você tomar decisões que vão atrapalhar a tua trajetória. A Bíblia relata que Sara, ela duvidou da palavra. Ela disse: como é? Não, eu dessa idade, não tem como eu ter filhos. E a Bíblia relata que Sara coloca uma de suas criadas para ter relações com Abraão. E dessas relações nasce Ismael. Só que um tempo depois a promessa de Deus se cumpre. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Entenda isso nessa noite. Tem um ditado que eu não gosto, que diz que Deus tarda, mas não falha. Irmãos, Deus não tarda, Deus entrega na hora certa. O problema é que nós aqui queremos antecipar as coisas. Deus, ele tem tudo programado para a minha e para a sua vida, mas nós queremos adiantar. E Deus tinha um tempo programado para Abraão e para Sara. E a Bíblia relata que Sara engravidou. E ela teve um filho. Qual era o nome do filho? Como é, igreja? Aleluia, glória a Deus, Isaac. Então nós temos agora Isaac e Ismael. Qual é o problema dessa equação, pastor? É que Isaac era filho do casal Sara e Abraão. Ismael era filho de Abraão com a criada de Sara. Com isso, Sara começou a não gostar de Ismael. A um ponto que ele foi expulso. Agora, eu quero que você entenda. Abraão e Sara tinham uma promessa, amém? Mas eles quiseram antecipar a promessa. Eles não confiaram no Senhor. E hoje eu acredito que vocês já estão vendo nos noticiários a guerra que a gente, acho que desde que eu comecei a assistir televisão, sempre passou no Oriente Médio. Ali nós temos dois povos se enfrentando. E eu pergunto à igreja, são os descendentes de quem aqueles dois povos? De Ismael e de Isaac. Uma decisão está repercutindo até hoje. A Bíblia relata que Abraão seria pai de grandes nações. Uma decisão errada, não esperar o tempo certo, não perseverar, não ter determinação e acreditar na palavra que Deus entregou, fez com que até hoje nós tivéssemos uma guerra travada. Que se você assistir nos noticiários, milhares e milhares de pessoas estão morrendo por uma decisão. Irmãos, vocês entenderam nessas duas histórias a importância de perseverar no Senhor? Amém? Pronto. Agora eu quero que você entenda o ponto principal da mensagem. É o que nós lemos no livro de Mateus, no versículo 24. Vamos ler novamente a partir do verso 9. Olha o que a Bíblia diz. A partir do verso 10, perdão. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está vendo a importância de perseverar até o fim agora? Às vezes nós achamos que a perseverança ela só vai refletir na sua vida material, na sua saúde, no seu intelecto. Não. Ela reflete no ponto principal, que é a sua salvação. Nós aceitamos a Cristo, mas nós temos que viver uma vida de acordo com Cristo. Não adianta você dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, se sua vida não se transformar em uma vida de quem verdadeiramente serve a Deus.
Quando a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que permanecer no Senhor até o fim. E o Senhor já me incomoda há muito tempo de trazer essa palavra. Por quê? Porque se você ainda não entendeu, deixa eu deixar bem claro: a vinda do Senhor está próxima. Nós lemos o capítulo 24, e eu pergunto à igreja: alguma dessas coisas aqui você nunca viu? Você nunca ouviu? Porque a Bíblia nos relata que nós teremos guerra, ou rumores de guerra. Nós temos visto isso? Amém? A Bíblia nos diz que o amor de muitos esfriará. Nós temos visto isso? Sim. Uma pesquisa feita, eu não lembro qual foi o instituto, mas disse que essa geração é a geração que está menos amando. Nem sei como é que se faz uma análise dessa forma, mas é a geração que está amando menos, é a nossa. E a cada período que passa, o amor está esfriando, está diminuindo. Qual é a surpresa disso? A Bíblia já relatava que isso ia acontecer. A Bíblia diz que naqueles tempos nós teremos fome, e é só o que nós estamos vendo. A Bíblia nos relata que naquele tempo nós teremos falsos profetas. Você já ouviu aí um falso profeta, ou só o pastor aqui que já escutou? Com certeza acredito que você já ouviu. Isso tudo a Bíblia já relata, já relatava. Igreja, eu quero que você entenda uma coisa: nós estamos diante de uma guerra. Só que a cada dia nós temos uma batalha. E a batalha, ela é vencida diária. A guerra, ela é um todo, mas a batalha você vence diariamente. O coronavírus, ele é uma guerra. Quando o coronavírus passar, a guerra do coronavírus terá acabado, mas vai surgir outras. Ô pastor, que negócio é esse, pastor, que o senhor está dizendo? Não sou eu, a Bíblia nos diz: neste mundo tereis aflição. O próprio Jesus, ele diz: olha, neste mundo tereis aflição, porém, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis. Ontem, eu me pegava analisando o quão distante nós somos das condutas que Jesus teve aqui na terra. Eu estava atrasado para o almoço, ontem não, sexta-feira. E aí eu vinha no carro dirigindo, eu com fome, rapaz, doido para chegar em casa para almoçar. E aí eu comecei a pensar: rapaz, o ser humano, quando a gente fica com fome, geralmente a gente fica estressado, fica com raiva. E a Bíblia relata que Jesus, ele passou 40 dias jejuando. Imagina, 40 dias, igreja. E ele foi tentado durante esses 40 dias e não cedeu. E às vezes, pastor convoca um jejum, nós ficamos de 7 da manhã até as 9, quando dá 9 horas parece que você está quase desfalecendo. Você está quase se entregando: meu Deus do céu, eu vou morrer, só tem 2 horas que você não comeu nada. Não é verdade? Eu tenho uma tia que o pastor disse: olha, irmãos, nós precisamos ter 12 horas de jejum. Ela comeu até meia-noite, iniciou 12, dormiu 12, acordou meio-dia. E seu jejum é 12 horas. Você está vendo como é o ser humano? E Jesus passou 40 dias jejuando. Igreja, isso é perseverar. Eu sei que tudo isso não é fácil, não é. E quem disse que a vida ia ser fácil? Mas sabe o que é que eu acho interessante? É que hoje, na pandemia, isso cresceu muito. Até falava para a Marina. A gente vinha para a igreja
Nós passamos, tinha o pessoal gravando uns vídeos, que hoje é só o que a gente vê. Você quer ganhar tanto dinheiro em um dia e arrasta para cima, né? E o pessoal arrasta para cima do Instagram, né? O pessoal se inscreve no curso, faz o curso, segue à risca o que está sendo dito ali. Para quê? Para ganhar dinheiro. Agora nós temos um manual de vida que nos ensina como ter uma vida melhor. E aí você começa a ler. Na primeira coisa você vai dando um passinho para frente, na segunda um passinho para frente. Quando começa a lhe confrontar, você começa a voltar. Você não persevera. Por que com as coisas desse mundo nós estamos perseverando e com as coisas de Deus não? Você já viu isso? Ou só eu que vi? Igreja, nós temos que começar a entender o que é prioridade na nossa vida. Se a sua prioridade está sendo as coisas deste mundo, deixa eu te falar uma coisa: as coisas desse mundo você não vai levar nada. Não quero dizer que você não tenha que trabalhar, tem que trabalhar. Pastor, eu quero ter o melhor dessa terra. Trabalhe, busque a Deus, mas faça a sua parte. Trabalhe. Agora, acima disso, coloque como prioridade o Senhor. A própria Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescentará na sua vida. E olha, o confiar, talvez eu pudesse colocar ao lado da perseverança e da determinação, seria uma das chaves na nossa vida de cristão. Eu estava conversando com um pastor ontem, e o pastor disse que uma irmã da igreja havia ligado para ele, e ele disse que a irmã estava aos prantos, porque ela não tinha o que comer, nem ela nem sua família. E o pastor disse que naquele momento estava falando com ela, disse: olha, irmã, nós vamos buscar a Deus agora. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. Eu creio que Deus vai intervir. Você já fez sua parte? E o pastor disse que ela disse: já. Fui demitida, já fui atrás de emprego, não consegui. Meu marido também. Tudo o que podíamos fazer, fizemos. E o pastor disse: então, aguarda no Senhor. E o pastor me disse que quando desligou aquela ligação, uma pessoa liga para ele e diz: ei, pastor, estou indo aí deixar algumas cestas básicas que Deus tocou no meu coração. E o pastor me contando aquilo ontem, ele disse: está vendo, pastor, como é o agir de Deus? Eu disse àquela mulher: vamos confiar. E ela disse: é o que tenho, é confiar no Senhor. E Deus supriu as suas necessidades. Quando a Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, é que nada vai nos faltar. Agora, irmãos, entenda, todos os dias nós vencemos uma batalha. A Bíblia nos diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. São 7h15 da noite. Você chegou até aqui, está com saúde, já se alimentou hoje, está bem. Você tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque foi mais uma batalha conquistada. Irmãos, para finalizarmos, eu quero que você entenda isso nessa noite. Quem persevera, quem tem determinação, quem confia, quem ora e quem espera no Senhor, não precisa estar correndo atrás de milagre. Pastor, não estou entendendo o que o senhor está falando. Eu vou explicar para você agora. Quem segue princípios e persevera no Senhor,
tem o cumprimento das promessas de Deus. Quem se distancia de tudo isso tem que estar clamando por milagre, na maioria das vezes. Pastor, tem situações como a que eu acabei de falar, que a pessoa já fez tudo e aí precisa de um milagre. Mas tem situações que você se coloca na situação e aí você clama a Deus pedindo um milagre. É diferente. Tem pessoas que caem na situação pelas circunstâncias e tem aquelas que se colocam na situação. Não seja uma pessoa que fica sempre se colocando numa situação difícil, porque você vai ser uma pessoa que vai viver dependendo sempre de um milagre. E você já viu uma pessoa que depende de um milagre, igreja? Tem que clamar muito. Não estou dizendo que nós não temos que orar e clamar ao Senhor. Eu estou dizendo que você pode viver uma vida bem, uma vida boa, uma vida plena com Cristo. Ou você pode escolher viver uma vida difícil por atitudes suas.